Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Vinho Novo em Óleos Novos. É um prazer ter vocês aqui novamente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Esther. Nós estamos falando sobre Esther, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 5 e o capítulo 6, que ali vai contar um pouquinho quais são as principais características que a gente vê o caminhar da igreja, né? O caminhar da igreja nesse tempo, o caminhar da igreja que está apontando. Então, o livro de Esther é um apontamento, né, de toda uma história da igreja, uma igreja santa, uma igreja que Jesus quer levantar nesses tempos para poder lutar pelos aqueles que têm decreto de morte sobre as suas vidas, né? Então começa lá no versículo 1, que fala assim, ó: ao terceiro dia, Esther se aprontou com os seus trajes reais, e ela estava no pátio interior da casa do rei. Então, quando fala de pátio interior, estava falando que era uma mulher, uma igreja, que ela fica no pátio interior, que ela fica escondida, que ela fica dentro do quarto, em comunhão, em intimidade com Deus. Então, é uma mulher que tem intimidade com Deus, porque ela já está trocada as suas vestes, ela está vestida de vestes reais, tá? E o rei estava sentado no seu trono, à fronteira, à porta da residência, né? Então, está falando que o fato de estar à porta da residência, ele estava no lugar de julgamento, no lugar de juízo, no lugar onde ele iria separar o que era bom e do que era ruim, porque porta tem essa característica de separação. E aí no versículo 2 fala que Esther, então, ela foi procurar o rei depois dos 3 dias de jejum, né? E o rei, quando a viu, estendeu para ela o cetro. E então ela alcançou favor e ela tocou a ponta do cetro. A palavra cetro significa, a raiz da palavra é ramificar, tá? E tem 2 textos que mostram que a gente vai ramificar, que a gente vai voltar a florescer. Mas para isso, para a gente voltar a florescer, primeiro tem que acontecer o que a palavra diz lá em Mateus, em 3:10, que o machado está posto à raiz, tá? Então, o que é esse machado está posto à raiz? Que o Senhor iria nos cortar, tá? E que a gente ficaria como toco caído, né? Mas que ao cheiro das águas a gente iria voltar a ramificar, voltar a florescer, que está lá em Jó 14, 7 e 10. Então, quando ela toca o cetro, está falando, olha, ela foi cortada, mas ela está agora no tempo de ramificar, no tempo de voltar a ter seus ramos, tá? Então ali está mostrando essa igreja que vai ramificar, vai voltar a ter brotos, a ter renovos, né? E ali ela mostrou que o rei falou assim, então me fala o que você quer, que até metade do seu reino eu te darei, tá? Então essa posição da esposa, de ter o direito da metade do reino, que ela alcançou favor e graça diante do rei, por ter sido essa igreja que se preparou, que se adornou para ser a igreja escolhida. Tá? Então, ali no versículo 4, aí ela fala assim, olha, então eu queria convidar o rei e que trouxesse ao banquete que eu vou preparar amanhã, né, o rei e a Amã. Então ela não simplesmente não falou tudo que ela precisava falar, mas ela queria também expor, trazer o acusador diante dela, para falar assim, olha, o que você tem para me acusar? Já não teria mais nada para acusar. E esse banquete chama-se o banquete do vinho, tá? O banquete do vinho tem as 2 conotações, né? De ser o cálice, de derramar o furor de Deus, né? De derramar a ira de Deus, e a ira de Deus não se dá contra homens, tá? Não se dá contra a terra. A ira de Deus se dá contra o pecado. Então tá falando, olha, eu vou derramar o meu vinho. O cálice vai transbordar sobre a minha ira e vou, como se fosse açoitar, ou vou destruir o pecado na vida de vocês. E que isso trará alegria. Essa obra do Espírito Santo em nós nos traz alegria, tá? E então ele vai destruir aquilo que tem açoitado, que tem deixado o povo cativo, tá? E depois que saiu dali, né, quando ele foi embora, Amã todo feliz porque foi convidado para o banquete da rainha, né, o banquete do vinho de Esther, foi embora e encontrou Mordecai justamente na porta, e Mordecai novamente ele não se prostrou.
né? E isso deixou de novamente enfurecido Amã. Então, um povo que não se prostra, é esse povo que vai trazer fúria para Amã. O povo que se prostra diante do que está por aí, se não faz diferença, né? Mas o povo que não se prostra, e Jesus é esse que não se prostrou, traz fúria para Satanás, tá? E lá no versículo 11, então Amã chega contando, né? Tudo que ele tinha, tá? Conta as suas riquezas, a multidão dos seus filhos e como ele tinha sido exaltado pelo rei. E isso lembra um pouquinho o que está lá em Mateus 4:8, quando Jesus é tentado, que o Satanás leva ele para o pináculo ou para a parte mais alta e mostra todos os reinos, tá? Então tem essa glória de Satanás, de falar assim, ó, eu tenho tudo isso, o homem me deu tudo isso, olha como eu sou grande. Então é nesse lugar que Satanás ele está, nessa grandeza. E a sua esposa, que é Zeres, significa ouro, justamente tem essa característica da igreja mercenária, tá? Então toda vez que tem uma mulher, tá falando sobre a igreja, né? E quando pensas que ele foi compartilhar com os Zeres, é com essa igreja que ele tem compartilhado a sua glória, a sua grandeza, e tem trazido essa ganância também sobre a igreja, de não, você segue que eu vou te dar a glória. Não, não é isso que Jesus nos promete, né? Nos promete sim uma vida de fidelidade, nos promete uma vida de alegria, de paz, que excede todo entendimento, mas não como esse mundo dá, tá? E lá no versículo 14, aí a mulher dele falou assim, olha, então vamos resolver aí essa questão de Mordecai, vamos construir uma forca para ele com a ajuda dos seus amigos, né? A ideia ajudada pelos seus amigos, construir uma forca para Mordecai. E ali fala de 50 côvados, tá? E depois é nessa forca que, inclusive, a mãe vai ser enforcado, né? Nos capítulos posteriores. E quando fala 50 côvados, lembra lá o número 50 lembra a questão do jubileu, né? O jubileu era celebrado a cada 50 anos, e ele tinha a característica de ser o ano do perdão e de descanso da terra, né? Então era perdão das dívidas, libertação dos escravos, restituição dos terrenos arrendados, então era um ano de restituição, e que se iniciava com o toque do chofar. E a palavra jubileu significa justamente chifre de carneiro. É onde a carne é tirada, onde a gente vence o pecado e a gente vai ter a libertação. Então, quando fala 50 côvados ali da forca, está falando dessa libertação, do fim do reinado de Satanás sobre as nossas vidas pelo pecado. Então ele fez uma forca de 50 côvados proposto por sua esposa e seus amigos. Então agora no capítulo 6, fala que o rei não consegue dormir. Começa falando que o rei não consegue dormir, e ele lembra e ele pede para trazer os livros das memórias do rei, né? E nesse livro estava descrito quando aconteceu de Bigta e Teres ter conspirado contra o rei para justamente destruir o rei, e que foi exposto por Mordecai. E quando fala essa questão de ser exposto por Mordecai, assim, né, Bigta e Teres, lembra que eunuco é justamente a questão do juramento, da palavra, né, só que essa palavra usada de uma forma de lei, né, não lei como lei de mandamento, mas de lei de subjugar o homem, ela vai ter um lugar de morte, vai provocar a morte, e provoca a morte também no coração das pessoas, de não crerem mais, de causar incredulidade, e não crerem mais num Deus bom, porque mostra esse rigor. Tanto que Teres significa rigorosidade, e Bigta significa no lagar deles, então justamente onde as pessoas são prensadas. Então a religiosidade tem esse risco, e quando Mordecai ele faz com que isso seja descoberto, é a mesma coisa quando Jesus veio e falava assim, hipócritas, né? Quando fala lá em Mateus 23:15, andam por toda a terra para fazerem um prosélito, depois ele fala lá que coa um mosquito e passa, não lembro exatamente, mas que fala assim, a rigorosidade, que
as pessoas colocavam o peso da lei, o peso da religião sobre as pessoas, que trazia incredulidade, trazia sofrimento à vida das pessoas, e não trazia liberdade, que o arrependimento, que Jesus será das nossas vidas, né? Então, que a leveza do jugo, a leveza do que Jesus fala, vinde todos que estão cansados, sobrecarregados. Então, é nisso que Jesus também veio para desmascarar, para trazer à luz, como foi Mordecai nesse começo desse capítulo, tá? E depois ali no versículo 8 fala assim, né, que a ideia de Mordecai, pois era o que desejava. Então, quando o rei chamou, a Amã estava entrando ali, ele falou assim, o que faria por aquele que fez tanta benevolência ao rei de ter libertado, né, justamente da morte, né, o rei no coração das pessoas, né, e daí a Amã deu a ideia, põe um cavalo, veste as vestes reais, né, ele foi o que levou Jesus para esse lugar de rei. Então ele, nos corações das pessoas, ele motivou, e foi ele que levou Jesus para justamente ocupar um lugar de vencedor, né? Como está lá em Salmo 8, 4 e 5, ele seria coroado de glória e honra. E Filipenses 2, 9 e 11, que ele tem um nome que está acima de todo nome. Então foi Satanás, através das pessoas, que levou Jesus para esse lugar de honra e glória, como foi em relação a Mordecai. Então foi ele que levou Jesus para esse lugar de honra e glória. Então foi Amã, no caso aqui de Esther. Então daí Amã teve que passear com Jesus, com Mordecai, vestido de rei, como o próprio Deus, né? como o próprio Assuero, né? Que era o lugar que ele queria ter, porque ele queria ser aquilo que Assuero era. E na verdade quem se tornou, eis que tem um nome acima de todo nome, foi Mordecai, que no caso é Jesus, tá? E o versículo que é interessante, né, que ele sai dessa situação e chega brabo em casa, e que no versículo que acaba esse texto, esse capítulo, é muito interessante, que fala assim, se ele é judeu, é só o começo da sua desgraça, tá? Então, se ele é judeu, é só o começo da sua desgraça. Então, tá apontando para a gente já o caminho de vitória. Então, se nós somos cristãos, já é o começo da desgraça, do reinado de Satanás nas nossas vidas, tá? Então, é o começo da nossa desgraça, né? Claro que isso vai continuar a história ali ainda, através da possibilidade de lutar, que é nesse lugar que Deus quer nos levar, assim, de sair do cativeiro e nos levar para esse lugar de possibilidade de lutar contra os nossos pecados, tá? Então esse é o capítulo 5 e 6, a gente dá continuidade no próximo vídeo. Espero que tenha edificado vocês para entender um pouquinho do caminho que a igreja vai tomar e vai alcançar como profecia, como não só como profecia, mas como juramento de Deus para nossas vidas, de vitória em relação ao pecado nas nossas vidas, e vamos viver, sim, o ano da restituição. Tá bom? Um abraço a todos e fica aí o convite para se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo. Até o próximo